Vou ressaltar também as presenças da professora Conceição Oliveira, do Cinep Tocantins, os doutores Ricardo Furtado, do Rio de Janeiro, Ricardo Albuquerque, do Distrito Federal, doutora Ana Júlia, de Minas Gerais, né? Ana Gilda, que são responsáveis, o professor Chagas, pelas nadinhas que a Confenem vem aí, né? Buscar aí contra a União. Depois, se você quer, eu passo, nós vamos ler particular. Então, estamos aí, pessoal, abertos aos questionamentos. Nós vamos fazer diferente. O Carlos, cadê o Carlos? O Carlos está com o microfone ali, ó. Doutor Ricardo. Professor Francisco, Ricardo Furtado, do Rio de Janeiro. Nós verificamos na sua fala que o senhor diz que o plano descreve 20 metas bem claras e uma série de estratégias determinadas. Será que essas estratégias não poderão ser mal utilizadas ou dispersadas na aplicação dessas 20 metas contra a iniciativa privada? Antes, bom, eu já vou logo em relação ao doutor Ricardo. Bom, nós propusemos essas metas, essas estratégias, e muitas delas poderiam ser metas. Não sei se vocês já perceberam que tem estratégia que poderia ser uma meta, porque ela pode ser, inclusive, medida. Mas nós achamos que ela seria mais importante como estratégia para poder dar força à meta maior. Vou dar um exemplo aqui. Proposta de 50% no oferecimento de creche, ou seja, 0 a 3 anos. Você não está dizendo aí que... Você está dizendo que é para toda a sociedade em relação a 50% de creche. Você não está dizendo que... Você não pode criar uma outra meta dizendo, não, mas na área, no campo, é X%. Ou na área, numa periferia de uma cidade, é X%. Mas 50% de creche no país. E tem a estratégia para você atingir aquelas metas. Nós não dissemos e não colocamos nada em relação ao público e ao privado, para não ter problema, para não dar problema. Eu não sei, você fez uma pergunta agora que eu acho que tem que analisar se tem alguma estratégia que interfere na iniciativa privada, por exemplo. Veja bem, professor, se me permite, a pergunta talvez até, porque eu cheguei de sopetão e veio de sopetão. São princípios, as estratégias, nós verificamos que são princípios abertos. E quando nós verificamos nas estratégias princípios abertos, e nós verificamos que a União do Estado e os municípios poderão dispor sobre essas estratégias para que possam ser alcançadas as metas, então, na utilização dessas estratégias, será que a gente não vai ter uma legislação e fazer com que a escola particular fique refém de todo um poder que está sendo dividido e fazendo com que ela venha estar se colocando não numa condição de liberdade, de oferta, mas sim numa condição de atender quando o público, a educação pública não atende. É nesse sentido que eu me coloco, onde o princípio, onde as estratégias estão muito genéricas como princípios abertos, onde cada um de nós pode refletir e achar que pode dirigir essa meta desta forma, através desta estratégia. É nesse sentido que eu digo que ela não pode ser utilizada contra a livre iniciativa, colocando a livre iniciativa como se fosse um apêndice do público. Eu acho que tem que refletir sobre isso. Eu acho que tem que se estudar para ver se isso pode acontecer ou não. Na nossa opinião, não é o objetivo nosso, quando construiu a estratégia, que isso aconteça. Muito pelo contrário. Agora, como você está levantando essa questão, de repente é bom que se faça uma reflexão sobre essa questão. Claro, você também não está falando de todas as 100 e poucas estratégias. Está falando de algumas, até porque tem algumas que não são tão abertas.
né? Tem várias estratégias que são bem, como eu disse, é quase uma meta, né? E se ela é quase uma meta, ela não é aberta, né? Ela é bastante fechada, mas tem metas, até por conta o problema é o seguinte, por conta da pluralidade do Estado brasileiro, né? Dessa dimensão, dessa diferença que nós temos de regiões para regiões, e isso se transporta para os governos, não tem como muitas vezes você fazer metas tão fechadas. Você tem que fazer para dar condições de dos estados e dos municípios poderem utilizar a estratégia, entendeu? Porque o que eu aprendi mais no país foi quando eu estava discutindo o Fundeb, como o país é diverso, como há diferenças enormes regionais no país, e isso se transporta, claro, dentro dos estados, e o Fundeb, vocês sabem que é um fundo que coloca o dinheiro dos estados, do município, da União, e depois divide. Ora, na hora que você coloca, você tem estado que contribui com mais, tem município que contribui com mais, mas tem município que contribui com menos. Então, por que isso acontece? Acontece por conta da diferença que nós temos, dos níveis que nós temos econômicos e sociais no país. Então, eu acho que você levanta um ponto que merece ser estudado, discutido realmente, se você tem alguma estratégia que pode direcionar para essa questão que você colocou da iniciativa privada. Mas, Arnaldo, tem umas questões que o Daniel colocou que eu acho que é importante refletir. Por exemplo, quando nós estamos colocando uma meta no PNE, não sei se vocês viram, de educação em tempo integral, nós estamos colocando bem clara, educação em tempo integral. Não estamos colocando ensino em tempo integral. Há uma diferença enorme que, inclusive, precisamos, a sociedade brasileira, inclusive, precisa discutir mais. Nós não estamos dizendo que estamos colocando mais 3 ou 4 horas em matemática e português, entre aspas. Nós estamos dizendo que pode até ser que precise que se coloque mais matemática e português em alguns casos para determinados alunos e etc. E tal. Nós estamos colocando que é necessário que os nossos estudantes tenham mais educação. E esse é um conceito que, antes de se colocar no PNE, e antes, já tem muitos estados e municípios que já estão desenvolvendo educação em tempo integral, mas esse é um projeto que nasceu há 2 a 3 anos e que está sendo bem encaminhado em alguns estados e alguns municípios, não universalmente. O programa é um programa que não é universal, assim como a meta não propõe universalizar, mas é um conceito que nós temos muito importante, que é a educação em tempo integral e não o ensino ou a escola em tempo integral. Eu acho que o debate vai ser bom sobre essa meta e as estratégias, vai ser bom, mas ele seria mais complicado se a gente colocasse lá ensino em tempo integral ou escola em tempo integral. Não é verdade? Então, esse é um ponto. O segundo, eu acho que o PNE, ele não pode colocar os conceitos das concepções em si. Por exemplo, como é que a universidade deve se comportar com seus currículos, etc. Agora, eu acho que o PNE, com as metas que estão aprovadas, vão fazer com que haja uma discussão dentro das nossas universidades. Eu acho que vai fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque nós temos problemas sérios, na formação. Muitas vezes, na formação, inclusive levando em consideração se você está formando apenas para o cidadão mexer ali no computador, você está se formando para a vida. Claro que nós temos essa discussão, temos as concepções e etc. Agora, muito mais abrangente é você fazer educação para a vida, para o cidadão, para a cidadania. Claro que aí você não deixaria de lado a profissão que o cidadão precisa ter. Agora, a reflexão que tem que ser feita é o seguinte: a educação está sendo feita nesse sentido, a formação profissional, não só a formação profissional, mas
principalmente nas nossas universidades, esse é um debate que a universidade brasileira tem que fazer. Aliás, eu já digo isso desde quando eu era secretário de Educação Básica. Olha só, eu ouvia dos municípios, das redes municipais, o seguinte: nós gostaríamos que as redes municipais diziam isso, ou estaduais diziam, nós gostaríamos que as universidades estivessem mais próximas de nós, para que nós pudéssemos ter mais condições de as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades estarem mais perto de nós e nós podemos aproveitá-las. Aí eu ia para a universidade, aí a universidade dizia, o problema é que nós temos boas pesquisas, boas teses, boas propostas, mas os municípios e os estados não assumem, não querem, vamos dizer assim. Olha só, as redes diziam uma coisa, a universidade dizia outra. Naquela época a gente propôs uma experiência que foi a chamada Rede Nacional de Formação, que foi em relação aos profissionais e dos professores, a gente criou a Rede Nacional de Formação de Professores, no sentido de aproximar as redes às universidades, ou vice-versa, né? No sentido de que se pudesse aproveitar as grandes pesquisas que eram feitas em relação à educação básica, por exemplo, e que poderiam servir para as nossas redes municipais e estaduais. Então, eu digo sempre que há uma distância muito grande daquilo que a nossa universidade hoje muitas vezes desenvolve e a necessidade muitas vezes nós temos. Eu conto sempre uma historinha. Eu tinha um aluno, quando eu dava aula no cursinho, que ele dizia para mim que queria se formar ele queria se formar em professor de física. Ele dizia assim: eu quero ser professor de física no ensino médio, então eu quero me formar em física. Aí tudo bem, passou no vestibular, e quando foi, alguns anos depois, eu encontrei com ele, por acaso. Eu disse: ô rapaz, e aí? Passou no vestibular naquela época, e aí fez o curso de física, está dando aula. Ele disse: aí tem alguns problemas. Eu disse: qual é? Ele disse: primeiro é que a universidade não entendeu que eu queria ser professor de física. A universidade queria que eu fosse físico. E aí eu entrei em conflito danado lá dentro da universidade. Eu não queria ser físico, eu queria ser professor de física. Eu disse: e aí? Mas ele disse: não, mas eu consegui terminar. Eu disse: e aí, quando terminei? O segundo problema, professor, é que tinha um concurso do Banco do Brasil e outro da rede estadual. A da rede estadual estava propondo 400 e poucos reais, e o Banco do Brasil propondo 1.200. Aí eu fui e fiz o concurso do Banco do Brasil. Estou funcionário do Banco do Brasil. Essas palavras, esse diálogo que eu mantive com esse menino, já dá um debate bom, né, professor Maria? Vixe, dá um debate fantástico aqui do que esse menino falou, do que essa pessoa falou e o que aconteceu na vida real com ele. Então, eu acho que realmente nós temos o PNE, eu acho que o PNE dá as condições para que se faça um debate sobre os objetivos da educação brasileira, mas isso não é uma tarefa do PNE como meta. Mas como sendo fio condutor da política nacional, a gente não pode perder essa oportunidade. Claro, não pode perder essa oportunidade. A sua expressão, secretário, é um projeto de Estado e não do governo, ou seja, envolve todos nós. E o que eu percebo é que a gente está reduzindo os nossos debates às metas estratégicas. Né? Quando existem questões preliminares, até por conta das questões preliminares, a redefinição de metas estratégicas, muitas vezes. Mas eu acho que com as metas que estão colocadas, ou você diz que é contra a educação em tempo integral, avançar em relação ao tempo integral, ou então você diz: não, nós somos a favor que tem uma meta para a educação em tempo integral e vamos discutir como é que se trabalha a educação em tempo integral. A meta existe, agora vamos... acho que a sociedade tem uma oportunidade de discutir essa questão da educação em tempo integral. Entendeu? É isso que eu penso que o PNE vai ajudar na discussão de objetivos da educação brasileira, como Estado brasileiro, ou seja, todos, não apenas os gestores, mas os profissionais, os gestores, os donos, a rede particular e a rede pública.
e etc. Por isso que nós tentamos fazer uma coisa que a gente não tinha feito no país. Como que você coloca no mesmo espaço profissionais de educação pública e privada, como é que você coloca no mesmo espaço gestores, como é que você bota no mesmo espaço donos de escolas, né, de escolas particulares, como é que você coloca no mesmo espaço indígenas, né? Como é que você faz isso? Nós fizemos uma conferência com todos esses setores, todos puderam dar suas opiniões. Eu acho que tivemos um pouco mais de dificuldade em relação à diversidade, para aproveitar o tema que o professor colocou. A questão da diversidade, por exemplo, vocês têm uma ideia, todos os temas, aqueles 6 eixos da conferência, tinham 4 horas para debate na plenária final, na plenária semifinal. Mas a diversidade, em vez de 4 horas, nós demos 8. Mas eles pediram umas 4. A diversidade, toda no local discutindo os temas da diversidade. Vocês têm uma ideia. Por quê? Porque há uma complexidade muito grande no Brasil em relação a toda a diversidade. Vocês imaginam que todos eles usaram o triplo do tempo que as outras questões foram usadas. Por exemplo, sobre financiamento da educação, 4 horas, né, para o pessoal discutir. Mas sobre diversidade, 12. Sobre valorização dos profissionais, 4 horas, mas sobre a diversidade, 12. Por quê? Porque há uma complexidade muito grande em relação a essa questão da diversidade. Até chegar nos pontos mais ou menos mediados que estão aqui no resultado da conferência. Eu queria fazer, já que você mencionou, a minha citação em relação à diversidade e, de certa forma, a preocupação que nos vem é exatamente porque a gente sabe como foi difícil o tratamento dessa situação dentro da discussão do CONAI e não que ela deixe de permear o debate e a discussão da escola da iniciativa privada. E daí, quando eu disse a importância da autonomia dos projetos, a questão da participação da comunidade sem interferir nos projetos, né, sem participação, sem interferir na autonomia, justamente porque se nós formos parar as nossas instituições para um debate de tanto conflito, onde caminhar em rumo a um consenso foi tão difícil no encerramento de uma conferência que passou por vários fóruns regionais, onde o assunto já tinha sido bastante debatido, e nós definimos a participação da comunidade dentro das instituições privadas, na construção de projetos pedagógicos. Então, quer dizer, isso pode se tornar um problema, um entrave e até quebrar a harmonia de convivência do que eu falei no início. Professor, eu gosto de registrar também a presença da professora Dalva Mello, secretária executiva do Conselho de Reitores da Universidade Brasileira do CRUB. Registrar também a presença do professor Jorge Jesus Bernardo, da Associação Brasileira das Faculdades Isoladas. Pois não. Bom dia. Meu nome é Ademar Batista Pereira, sou do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o plano, né? Nós que temos a responsabilidade aí de liderar, né, de representar um grande número de escolas no Brasil, e no caso do Paraná, quase 2.000 escolas, nós estávamos muito ansiosos com a apresentação desse plano, né? Então, foi objeto de bastante discussão desde que se encerrou o CONAI, né? Porque eu concordo quando o senhor fala que o CONAI foi uma experiência importante e motivadora, e foi inesquecível para todos os gestores privados que estiveram lá, que foi muito difícil, né? Para todos nós. Mas nós tínhamos uma expectativa muito grande do que viria no plano nacional, em função das discussões e da forma como a escola particular foi colocada, de certa forma, até a margem, né, das grandes discussões. Mas, surpreendentemente, o plano não vem
ele faz algumas referências ao plano nacional, à Conferência Nacional, né, e não vem com essa viés ideológica que a CONAI acabou tendo, né. O que eu gostaria de abordar, eu acho que foi colocado muito bem pelo professor na sua fala, é mais ou menos o seguinte: a relação da escola particular com o Estado, e seja lá município, no caso da educação infantil, seja com o Estado no caso da educação básica, ou com no ensino superior com o MEC, é uma relação bastante burocrática, né? Não tem uma relação de gestão. Então, o Estado do Paraná, por exemplo, a Secretaria de Estado tem um grande problema na mão para administrar 2.100 escolas públicas estaduais, com os problemas que todos têm para administrar uma escola: manutenção, contratação de professores, gestão de pessoas e tudo mais. E nós, da escola particular, na relação que nós temos que ter com o Estado, nós temos muita dificuldade, porque nós ficamos na mão do burocratazinho, do Conselho Estadual, ou do burocrata da Secretaria de Educação, e no limite do burocrata do MEC, né, ou do Conselho Nacional. Então, eu acho que é importante, gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso, porque que se mantivesse nessa linha aqueles pontos que foram colocados lá: a independência administrativa, que na cada escola particular cada uma é uma, a autonomia dos seus projetos pedagógicos, que cada escola atende uma comunidade, e ela precisa ter, para atender aquela comunidade, um projeto político-pedagógico. E também a autonomia para trabalhar o seu projeto político-pedagógico, né? Eu acho que são 3 pontos que não foram colocados claramente no plano nacional, mas são colocados e foram discutidos de maneira bastante até agressivas no CONAI. Antes da CONAI, da conferência, nós fizemos um seminário eu participei, como eu disse para vocês, um seminário como esse, com a BNS, e algumas pessoas, inclusive, reclamaram que tiveram dificuldade de participar da conferência municipal, estadual, na rede particular. Não sei, foi um exercício de quase 3 vezes que nós fizemos na comissão para poder dividir a participação, o percentual da participação dos setores na conferência, né? Foi realmente um exercício muito difícil para nós, e tem que ser um acordo. Sabe por que tem que ser um acordo? Porque, olha só, você vai fazer uma conferência da educação brasileira. Se você dividir o número de participantes pelos níveis, já não vai ter uma conferência da educação brasileira, né? Olha só, você tem 58 milhões de alunos na educação básica. Aí você tem 7 milhões no ensino superior e tem 1 milhão no profissional. Se você disser, vamos que a gente considere aí ensino profissional como para esse caso, como um nível. O que acontece na hora que você dividir a participação? Vai dar uma conferência da educação básica. Então nós tivemos que fazer um acordo. Qual foi o acordo? 50% para a educação básica e 50% para a educação superior e profissional. Esse foi o primeiro grande acordo. Todo mundo tinha que concordar com isso, porque se não acordar, se a gente não chegasse a esse acordo, não ia ter uma conferência nacional com a participação da educação. Segundo, aí eu podia dar vários exemplos de acordo que nós tivemos que fazer em relação à participação. E nós chegamos a um número para a iniciativa privada e que em alguns casos não foram completados. Eu digo aqui para vocês, o professor Aguinaldo sabe que em alguns casos não preencheu as vagas. Não foram preenchidas as vagas de alguns setores. Não foi só do setor privado. Em outros setores, não foi preenchidas as vagas. Por quê? Porque eu acho que houve problema de mobilização, houve problema de comunicação. Em alguns casos, talvez culpa nossa mesmo, nós temos botando chamada no MEC, temos feito todo o esforço para fazer reuniões com as entidades lá nos estados. Não tem havido a comunicação suficiente. Em alguns setores, por exemplo, perderam as vagas, deixaram as vagas lá em abertas e não participaram. Então, e tem outros casos que é problema de disputa mesmo. Não adianta a gente dizer que não tem disputa, porque tem, eu não vou negar, não posso negar isso, tem disputa entre os setores na nossa educação,
que eu acho que a disputa deve ser saudável no sentido da discussão, da reflexão, e não pode ser disputa no sentido de isolar ninguém, de deixar ninguém à margem. Essa é a minha opinião. Talvez por isso que eu tenha conseguido coordenar esse processo da conferência, porque senão talvez a gente não tivesse coordenado o processo da conferência. O segundo ponto, realmente tem várias propostas aprovadas aqui. Vocês vejam, não sei se todos vocês sabem, mas vieram dos estados e dos municípios, dos estados, porque não podia chegar nenhuma proposta na Conferência Nacional direto do município, nem direto na conferência. Toda proposta teria que passar pela Conferência Estadual. Você não podia chegar na Conferência Nacional e apresentar uma proposta. Chegaram 5.300 e poucas propostas, de todas as conferências estaduais. Dessas 5.000 e poucas propostas, nós conseguimos fazer um esquema que pelo menos 300 e poucas propostas foram para o debate. Por quê? Porque as outras, elas se perdiam dentro de outra proposta, ou então eram propostas que não diziam respeito ao temário da conferência, ou então eram propostas que eram lá do município, específico do município. Aí os anais da conferência tem um volume só com as propostas essas propostas, né, são um livro só com aquelas propostas que não estavam no debate nacional, não estavam no temário, etc. E essas 300 e poucas propostas foram discutidas e finalizadas no documento final da conferência. E aqui, claro, tem propostas que muitas vezes passa por cima de questões, vamos dizer assim, eleição direta para diretor. Vou dar um exemplo de eleição direta para diretor, porque o negócio, primeiro, gestão democrática para mim não é eleição de diretor apenas. Eleição de diretor pode ser um componente importante da gestão democrática. Mas, já que foi tocada nessa questão da gestão, foi aprovada a eleição para diretor em todos os público e privado. Está aprovado aqui. Nós não nos detemos a essa proposta em relação ao Plano Nacional de Educação. Nós não colocamos no plano, você não vai encontrar no Plano Nacional de Educação algo nesse sentido, mas foi aprovado. Mas essa é uma questão que não é só a rede particular e pública. Teve uma conferência, aliás, a maior conferência, que é de São Paulo, que não aprovou a eleição do diretor. Não sei se todos vocês, se você tem alguém de São Paulo que participou da conferência, mas a conferência de São Paulo não aprovou a eleição do diretor. Todas as outras conferências aprovaram. Ou seja, para mostrar que há uma diversidade, uma pluralidade muito grande nas discussões das nossas propostas e das propostas que saíram da Conferência Nacional de Educação. Por isso que eu volto ao ponto que foi colocado antes. Eu acho que esse momento do Plano Nacional de Educação é um momento importante para discutir muitas questões que ainda são ou entraves ou tem estrangulamentos na educação brasileira. Eu acho que é um momento muito importante, mesmo que não precise discutir lá no Parlamento, na Comissão de Educação, na Comissão Especial e etc., na Comissão de Mérito, na Comissão de Educação. Mas que se discuta na sociedade brasileira muitos temas que hoje são caros à educação brasileira.